Alguns acreditam que tenha sido dos africanos, originários africanos, e esse afastamento na direção dos círculos de radiação solar e constituindo a chamada raça vermelha, né? Os indígenas, né? Alguns acreditam nisso, né? Inclusive alguns estudiosos da genética acreditam que inclusive saíram realmente da África e foram, né, tese que Kardec chega a especular na Gênese como provável, né? A diferença racial em função dos climas e dos costumes de povos, né? Então a tese mais forte é que seria originária da África, né? Da etnia negra. Você havia falado, parece que aquela reunião com Jesus e os espíritos superiores só haviam concretizado duas até então? Duas até então. E aquela da década de 60, que inclusive você chegou a citar que os espíritos acabaram colaborando para a missão para a Lua e tal, para evitar conflitos maiores, não teria sido uma terceira? Essa reunião, é uma boa pergunta, essa reunião foi na verdade de Jesus com seus embaixadores na Terra, ou seja, os espíritos ligados à Terra, e não com os cristos que são os colegas dele, digamos assim, né? Os outros cristos planetários, né? A reunião dos cristos planetários, segundo o próprio Emmanuel, foi nessas duas vezes, né? E que havia a possibilidade de uma terceira. Essa reunião da Guerra Fria foi Jesus com os grandes espíritos superiores da Terra, e não os outros cristos, né? Então essa é uma diferença bastante oportuna, né? Importante, né? Porque Jesus, na verdade, tem vários embaixadores no planeta. Emmanuel chega a dizer que todos os grandes pensadores como Sócrates, Buda, Krishna e Lao Tse foram embaixadores dele, do próprio Jesus, enviados por eles, embora alguns foram construtores de outras religiões, né? Então isso é muito interessante, né? Porque são os emissários, os mensageiros do próprio Cristo. Enquanto a outra reunião foi Jesus com os outros cristos, ou seja, os outros governadores dos outros planetas. Essa comunidade de seres crísticos. O Flávio, no caso dos maias e dos incas, que já tinham um certo desenvolvimento, um certo conhecimento, eles também não pertenciam aos capelinos? Nós acreditamos que é uma faixa desses capelinos, né, que constituíram essas culturas e esses povos que depois desapareceram, os maias, os incas, os astecas, né, que vieram e que também trouxeram sabedoria. Porque é isso, né? Como vai acontecer aqui nesse planeta? Pensemos, alguns milhões. Né? Alguns milhões é um número considerável, mas é pouco considerado a maioria da população. Então eles reencarnaram em diferentes períodos, alguns dos quais voltaram várias vezes, né? Alguns, inclusive, acreditam que alguns espíritos que nós conhecemos, por exemplo, Emmanuel, que era senador romano na época de Jesus, e que teria sido, inclusive, ligado ao faraó do Egito, junto ao próprio Chico Xavier, que seria filha dele na época, teria sido nos capelinos. Essa é uma tese, que é uma tese pessoal, não foi confirmada, é a tese de um autor específico que fala sobre isso. A despeito de realmente isso acontecer ou não, independente se aconteceu ou não, é provável, pode ser que realmente tenha sido um dos espíritos que vieram aqui, porque alguns capelinos vieram para cá e ficaram aqui, não quiseram mais voltar, porque desenvolveram laços, vínculos afetivos aqui, formaram laços de amores aqui e não desejaram mais voltar e ficaram vinculados ao próprio planeta, mesmo quando evoluíram, né? Então eu acredito que esses povos também fazem parte desse grupamento, né? Porque são fatias, né, de vários desses espíritos que reencarnaram em épocas diferentes, né? E alguns que voltaram constituindo outros povos, né? Os mesmos que estiveram, os hebreus, arianos, etc., voltaram mais aperfeiçoados, constituindo outros povos. E assim, em relação a eles, o que agora você deu uma explicação para uma coisa que esse Washington, meu esposo, ele é geógrafo, ele sempre falava nos estudos desses povos que esses povos tinham uma noção de um Cristo, de uma divindade, de um ser de luz. Ele dizia algo mais ou menos nessas palavras, né? E aí disse as teses, né? Como é que essas pessoas teriam essa noção? Teria vindo, como teria chegado até eles? E aí você dá essa explicação da recepção do Cristo, né? É verdade, é muito interessante isso, né? Como essa ideia, os psicólogos dizem que é uma sincronicidade, a ideia está no ar, né? Mas na verdade essa herança, né? essa ideia do Cristo, né? Que repetia, Kardec vai dizer, isso não é fruto de um ensino escolar, de um ensino educacional, de uma instituição religiosa, porque em épocas primárias, primitivas inclusive, em alguma civilização não existia ensino religioso e as pessoas tinham essa mesma ideia de imortalidade, de um Messias, de um esperado, de um enviado, né? Porque o termo Cristo significa o ungido, o vinculado, o unido, aquele que tem aliança com Deus. Ou seja,
é o procurador de Deus na terra, o porta-voz de Deus. Quando você fala que a maioria dos egípcios voltaram para a terra, que tipo de conquistas eles conseguiram para avançar assim? Porque até então eu vejo os egípcios muito bárbaros. Uhum. Saber que tipo de conquistas eles tiveram para conseguir avançar em que sentido? Essa é aquela colocação interessante que em A Caminho da Luz, Emmanuel parece não desenvolver isso. Ele cita e aí passa para outro assunto, né? E eu também fiquei pensando nisso. O que é que representaria? Talvez, acredito que aqueles espíritos especificamente, que já eram um pouco mais sensíveis, que tinham uma sensibilidade maior, né? E que foram os que mais sofreram, por isso que todo o culto da morte deles, foram os que mais sofreram com o exílio. Eles também experimentaram expiações, provações, e quando entraram em guerra, em alguns momentos os egípcios foram destruídos, né, em guerras, né, foram vencidos. Né? Então deve ter havido também vítimas, e essas vítimas da guerra, e em alguns instantes, porque assim, a gente está falando do egípcio como se fosse uma encarnação, não, são várias encarnações desses povos reencarnando na cultura egípcia que foram séculos. Né? Então, por exemplo, eles vieram, eram bárbaros, pegavam em guerra, aí esses mesmos grupamentos voltavam, às vezes na civilização egípcia, e acabaram sendo vítimas, né? E aí sublimavam sentimentos, né? Ou traziam o conceito de espiritualidade, porque eles tinham realmente um conceito de espiritualidade muito interessante, um conceito bastante, né, sofisticado de espiritualidade. E aí lentamente foi desenvolvendo esse senso de fraternidade. Né? Mas culturalmente, historicamente falando, a gente não vê muito. Né? A gente não vê assim algo ostensivo, de dizer assim, não, eles fizeram um movimento social para o bem, eles fizeram uma campanha do quilo. Não tem, né? A gente não vê isso. Né? Mas Emmanuel descreve isso e não cita o porquê. O que é que realmente, quais foram os critérios que levaram a essa sublimação desses egípcios. Né? Eu acredito que seja o próprio processo mesmo de reencarnar e desencarnar, penoso, das lutas, das enfermidades, dos sofrimentos, das derrotas na guerra, acabaram sublimando os sentimentos e tiveram o mérito de voltar. Talvez tinham até débitos menores, mais leves, do que os outros grupamentos, né? Talvez. Talvez também um legado na ciência que desenvolvesse o planeta Terra também. Sem dúvida. Que isso fosse necessário para que se aplicasse na arquitetura, na engenharia, na astronomia, e até para o desenvolvimento terrestre, fosse necessário fomentar, né? E às vezes o progresso intelectual, Kardec vai dizer isso, né? O progresso intelectual, embora não gere imediatamente o moral, mas ajuda a conquistá-lo depois, né? Porque assim, eu preciso saber para fazer. O fato de eu já estar sabendo não quer dizer que eu já esteja vivendo, mas é necessário passar pelo saber para depois fazer. Por isso que ele fala que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Kardec vai dizer isso, né? Então, às vezes, o cultivo de determinada ciência vai sublimando o sentimento da pessoa, né? Vai, pelo intelecto, vai também, lentamente, é claro que não é uma coisa de uma encarnação só, lentamente vai diminuindo, pelo trabalho da inteligência, vai diminuindo a brutalidade do espírito. A brutalidade do ser espiritual. Né? Kardec vai dizer que essa é uma das tendências. Né? À medida que o tempo passa, diz ele, o trabalho vai ser cada vez mais da inteligência e menos da força física. Né? A força física vai enfraquece e a inteligência se desenvolve. Né? Então é algo muito interessante, né, nesse sentido. Mesmo aqueles que fazem musculação, nada contra o fitness. Acho que tem uma citação também, os egípcios influenciaram na própria mitologia grega. No Caminho da Luz, ele coloca a sabedoria, essa devoção pelo espiritualismo e tal. É verdade. Influenciou a mitologia, né? É verdade, é verdade. Muito bem, meus amigos, vamos concluir as nossas considerações. Gostaria de agradecer a Aglaia, que foi a pessoa de Baixa Grande, por intermédio de quem manteve contato conosco para a realização desse evento e da palestra de ontem. Agradecer a seu João, cuja gentileza e bondade, durante anos, conhecendo a hospitalidade, a gentileza, a afabilidade dele, um homem que conhece tanta doutrina, que é referência no movimento espírita dessa cidade, às vezes nos trata de uma maneira tão humilde, se colocando de uma forma tão gentil e tão tranquila, como se ele não dominasse a doutrina, ele não tivesse uma bagagem suficiente para, inclusive, nos direcionar de uma maneira mais impositiva, mas ele sempre nos deixa bastante à vontade, né? O que é realmente símbolo do cristão e do trabalhador do bem. Gostaríamos de agradecer sobretudo a vocês, sem cuja presença seria impossível
a realização de evento como esse. Apesar de temerosos em função dos acontecimentos na cidade e do receio de haver só eu desencarnado em Péricles para eu falar sobre a Péricles, e sem nenhum temor nós viemos mesmo assim, conversamos com a própria Aglaia, e o seu João também deu o retorno em relação a isso. Ficamos muito felizes porque superou até as nossas expectativas do contingente de pessoas, embora não viemos em função do número de pessoas, porque não pensamos nisso, mas é claro que também ficamos felizes pela mensagem e por essas discussões ter envolvido um número maior de pessoas, porque vocês aqui são agentes multiplicadores dessa mensagem para adiante, para que esse conhecimento seja desenvolvido e até melhorado em relação àquilo que nós falamos, melhorado, desenvolvido e aprofundado, com pessoas mais capazes do que nós. Pedimos desculpas por qualquer erro, por qualquer equívoco, seja do português, de concordância verbal, de alguma coisa imprecisa que colocamos, seja de alguma imprecisão histórica, de algum equívoco, que certamente deve ter havido algum equívoco. Pedimos desculpas se por acaso nós colocamos alguma coisa aqui que feriu a sensibilidade de alguém, que magoou, que ofendeu alguém, seja porque demos ênfase, a ênfase que o orador às vezes dá em algum momento, não é necessariamente para ser agressivo, mas para chamar a atenção, né? Para enfatizar, para destacar aquilo como de uma importância maior. Não tinha nenhuma intenção pessoal de agredir ninguém, de menosprezar ou criticar quem quer que seja, mesmo nos momentos de bom humor, quando nós naturalmente refletimos e fazemos algum tipo de consideração humorística, sem nenhum tipo de consideração de desqualificação, de ironizar, de zombar, de ridicularizar ninguém. Então pedimos desculpas também por isso e dizemos que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.